E aí, bora gabaritar provas de concurso público em administração? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a função direção dentro do processo administrativo e começando a falar de gestão de pessoas, a gente começa com comportamento organizacional e liderança. Tem bastante aula dentro do comportamento organizacional. A gente vai ter ainda motivação, comunicação, trabalho em equipe, conflito, etc. Tudo estudando o comportamento das pessoas na organização para a consecução dos objetivos. Se você não me conhece ainda, sou o professor Rafael Nardelli, 14 anos aí te ajudando a passar em provas que caem em administração geral, pública, projetos, processos, qualidade, etc. Se você não me segue ainda, convido você a seguir o canal. Toda semana tem avançado de questões, curso de teoria, tem bastante coisa pela frente. A gente já teve aqui nessa playlist várias aulas de teoria, a gente vai seguir aqui com toda a administração geral e pública. E também, em vídeos paralelos, em cursos paralelos, eu tenho os avançados de questões. E me coloco à disposição também pelo YouTube para tirar dúvida, para conversar contigo, te ajudar no que estudar, analisar edital, mandar material, enfim, me coloco à disposição ali, tá bom? Antes da gente começar a dica rápida de estudos, lembra da pirâmide do William Glasser. A pirâmide fala o quê? A gente tem métodos de estudos passivos e métodos de estudo ativos. Método passivo, ele é necessário, porém não o suficiente. Você precisa ler, ouvir, observar, né? Assistir a uma videoaula, por exemplo, aqui a gente está no ver e ouvir. É bacana, é necessário. Porém, não é suficiente. Na aprendizagem passiva, você não consegue reter tanto o conteúdo, tanto conhecimento. Poucas conexões neurais são feitas no teu cérebro. Ao passo que, na aprendizagem ativa, quando o aluno se coloca na função de professor, de autoprofessor, metaprofessor, fazendo resumos, escrevendo à caneta, à mão livre, fazendo anotações, praticando, resolvendo questões, discutindo com alguém, pode ser até com ele mesmo, contigo mesmo, ensinando alguém, sei lá, pega o gatinho para ensinar, pega o espelho para ensinar, mas a gente sabe que é mais difícil isso e você não quer perder tempo. Então quer ganhar agilidade, rapidez nos teus estudos? Pratique, faça questões da banca, é a melhor forma de estudar, principalmente na administração, que é um mar de conteúdo. Vamos lá, começando então teoria, a gente vai falar da função direção. Lembra que a gente está nessa pegada, falou do processo como um todo numa aula, depois uma aula só de planejamento, uma aula só de organização e uma aula só de controle. Eu pulei a direção porque ela é rápida, afinal, a direção trata de pessoas e a gente vai estudar a partir de agora toda a gestão de pessoas, vão ser várias aulas falando de pessoas. Quando cai no teu edital, função direção, você tem que buscar questões que falam de engajar as pessoas, influenciar, conduzir as pessoas, pôr em marcha o trabalho planejado, implementar o trabalho planejado, executar o trabalho planejado, influenciar as pessoas para o atingimento do que fora planejado. Então, a direção é a grande ponte entre o planejamento e o resultado. Falando um pouquinho mais da função direção, já te falei as palavras-chave, né? Orientação, motivação, coordenação, comando até, e o foco nas pessoas. Lembra que a gente tem os 3 níveis hierárquicos. Se você não sabe o que eu estou falando, volta ali e assista o curso teórico. No nível operacional, eu tenho uma ideia mais de supervisão direta, é uma consecução, uma condução mais de curto prazo, focado nos cargos, nas tarefas. Então é mais específico, é mais analítico, mais cheio de detalhes, mas numa abrangência menor. Quando a gente está no nível tático, esse nível de adaptação entre o estratégico e o operacional, a gente começa a ter um médio prazo, ligado a uma carreira, às vezes, ligado a toda uma área da organização, ainda só no ambiente interno. E por último, quando a gente está conduzindo as ações estratégicas, lembra que ela tem alta variabilidade, ela é incerta, ela é muito complexa até de entender, é de longo prazo, é muito arriscada, está imersa no ambiente externo. Então, portanto, eu tenho que ter uma postura ali com as habilidades mais conceituais, eu tenho que entender que essas ações têm um peso muito grande, um impacto muito grande na organização. Então, quando a banca te trouxer os níveis hierárquicos à função direção, o estratégico tem um impacto muito maior, porque diz respeito a toda a organização. O operacional, o erro, às vezes, tem um impacto pequeno. Então, você vai ter que procurar essas pistas, interpretar a questão. Eu não gosto de colocar cargos aqui, porém algumas bancas colocam. Pode ser um diretor geral,
e estratégico, que é geral, é de toda a organização. Mas pode ser que seja um gerente geral. Cada organização, às vezes, chama a sua progressão vertical de diferentes formas. Pode ser que, no nível estratégico, seja o presidente, no nível tático, diretores funcionais. Então, você vai ter que sempre pegar esse adjetivo na palavra. Geral, toda organização, estratégico. É uma função em específico, um diretor de marketing, um gerente de RH, aí sim é nível tático, é uma parte da organização. E normalmente, supervisor, encarregado, é no nível estratégico. Desculpa, operacional. Encarregado. Fechou? Tranquilinho, né? Te falei agora, né, nesse slide anterior, que as decisões tomadas aqui no estratégico são mais abstratas, mais arriscadas, mais complexas. As decisão no sentido de orientação, né, das atividades, das tarefas do nível operacional, é mais de certeza, é mais de execução das tarefas, né, diz respeito a um cargo em específico, etc. Então aí a gente consegue fazer um paralelo com as habilidades gerenciais dos níveis hierárquicos, né? No nível operacional, como eu tenho. Opa, comecei de cima para baixo. No nível estratégico, como eu tenho uma ideia mais de longo prazo, arriscada, complexa, eu tenho predomínio de habilidades conceituais, criativas, inovativas, mentais. Quando a gente. Não que eu não tenha as outras habilidades, né? Eu tenho um predomínio das abstrações. No nível tático, como a gente se preocupa muito em traduzir essa estratégia complexa para o nível operacional, a gente tem o predomínio de habilidades interpessoais, comunicação, liderança, motivação, influência, né? E por último, quando a gente está no nível da tarefa, do cargo, das operações, a gente tem um predomínio de necessidade de saber fazer as coisas, habilidades técnicas. Então, por exemplo, um supervisor que está executando. Aqui são os operadores mesmo, a execução, né? O supervisor que está diretamente aqui orientando a execução do trabalho tem que saber como o trabalho tem que ser feito. Dominar técnicas, ferramentas, programas, softwares, né? No nível estratégico, predomínio de habilidades conceituais. Isso a maioria dos autores pregam. E aí a banca pode trazer um adendo, que eu não acho que seria uma outra forma de pensar, é a mesma. Ainda, a habilidade, que é quase que equivalente nos três níveis hierárquicos, necessárias nos três níveis hierárquicos, são as habilidades interpessoais, humanas. Tanto no nível estratégico quanto no nível operacional, há uma grande necessidade de habilidades interpessoais, humanas. Por quê, Rafael? Porque a organização é um conjunto de pessoas. Ela tem necessariamente pessoas. Quando a gente coloca pessoas ali, a gente tem organização informal surgindo, a gente tem boatos surgindo, a gente tem conflitos desfuncionais surgindo. E aí a gente precisa de habilidades interpessoais, humanas, para isso daí não virar o caos. Fechou? Tranquilinho, né? Outro ponto para a gente falar de direção. A direção é a função administrativa que mais sofreu alteração entre a teoria clássica do Fayol, lá na França, em 1916, e de 1954, a neoclássica do Peter Drucker. Por quê? Pensa comigo, previsão virou planejamento. Trocou o nome e a ideia, né? Previsão. Você só pensava em um cenário, se ia chegar ou não, tem a ver com a projeção, tem a ver com o futuro se repetindo ao longo do passado, o passado se repetindo no futuro, né? Então a gente só faz uma projeção e prevê se vai dar certo ou não. No planejamento, não. No planejamento eu já tenho cenários possíveis, objetivos os mais diversos, caminhos diferentes para chegar nesse mesmo objetivo. Então o planejamento ele é mais robusto, né? A previsão não, considerava um caminho só, era mais simples. A função organização, apesar de ter características diferentes do Fayol, do Drucker, e hoje em dia, a gente já viu isso lá na aula de organização, a ideia aqui era a mesma: alocação de recursos, definir uma estrutura de decisão, comunicação, autoridade e responsabilidade. A função organização aqui, ela praticamente se manteve. Comando e coordenação do Fayol, comandar, disciplina, né, não tem discussão, e coordenar os esforços, articular, né, virou direção. Direção assume uma ideia muito maior do que só comando e coordenação. A gente começa a olhar o indivíduo aqui, inclusive, a partir de 1954, a partir das teorias comportamentais, né, tudo pós Segunda Grande Guerra Mundial, a gente começa a ver que pessoas são pessoas, não são máquinas. Aqui, era o ser humano engrenagem. Pessoa como engrenagem de uma máquina. Quebrou, troca. Aqui, na direção, pessoas como colaboradores.
num dual aqui, tá? Ainda tem um pouquinho mais de diferença, mas num grande modo. Você começa a ver que a pessoa colabora com a organização, para que contribui com a organização, para ser retribuída de alguma forma, mas ela é um indivíduo, ela tem sentimento, né? Ela tem conflitos internos, externos, etc. E o controle, se antes no Fayol era só verificar se está dando certo ou não, aqui no Peter Drucker, além de verificar os resultados, é se o objetivo ainda é válido, né? Então o controle deu uma melhoradinha aí, uma expandida também. Bacana, mas a que mais sofreu mudança foi a direção. Se eu pegar, se a banca quiser saber a diferença entre Drucker e Fayol, lembra que Fayol, 1916, cara, as pessoas eram engrenagem mesmo, né? Aquela, a estrutura piramidal ali, foco no comando mesmo. Peter Drucker, né, o clássico, o mundo aqui já tinha dado uma mudada. Agora, se a banca quiser falar o antes e o agora, se a banca trouxer o mundo hoje, agora, contemporâneo, aí a gente meio que considera o Fayol e o Drucker tudo farinha do mesmo saco. Se antes a gente tinha um mundo mais previsível, né? Sempre falo isso para ti. 1916 era mais previsível que 54, mas 1954 é muito mais previsível que hoje em dia. Então, eu boto assim, ó, em vez de hoje, bota 2025. Se você estiver assistindo essa aula há mais tempo, né, finja que é o teu ano aí. Antes, a gente tinha uma liderança, uma chefia, por enquanto eu não vou definir isso, mais centralizado, com base mais na autoridade, no comando, na disciplina, né? Uma comunicação mais vertical, de cima para baixo, sem tanto feedback. As equipes de trabalho eram todas presenciais, não tinha um mundo virtual ainda na época. Uma direção mais voltada para controlar, para disciplinar, né? Tratava todas as pessoas de forma igual, tem muita questão falando isso. Hoje em dia a gente traz de forma impessoal? Não, era antes. Mas impessoal, tratava todas as pessoas com a mesma ideia. Foco em comando, supervisão, foco em chegar no resultado, não nas pessoas. Uma valorização apenas das hard skills, as habilidades técnicas. Hoje em dia, a gente tem a. Não é que deixou de ter essa parte de trás. Lembra que a gente vive num mundo cuja teoria da contingência te fala que, a depender do contexto, eu tenho uma melhor ou pior aqui. Mas há uma grande confluência, um grande predomínio numa liderança mais colaborativa, uma liderança até distribuída, ou seja, não tem a figura de um líder, e sim equipes autogeridas. Né? Nas metodologias ágeis, por exemplo, a gente tem o Scrum, né? O Scrum não tem um líder. Ali todo mundo distribui a liderança entre os membros da equipe, por exemplo. Uma influência mais baseada na escuta, na empatia, né, em gerar propósito, uma comunicação mais fluida, mais horizontal, multicanal, não só horizontal, mas múltipla, né, não só vertical, não só descendente. Hoje eu tenho a ideia de equipes híbridas, equipes até mesmo virtuais, que têm culturas diferentes, multiculturais. Uma direção muito mais voltada à inspiração, a dar poder para as pessoas, autonomia, foco mais em pluralidade, diversidade. As pessoas são únicas, então eu tenho que adaptar a minha direção a cada pessoa, a cada colaborador. Foco em engajamento e tal. E a ideia, o surgimento e valorização das soft skills, principalmente no mundo que eu tenho a inteligência artificial. A hard skill da inteligência artificial é superior à minha. Então, por exemplo, a capacidade que eu tenho de processar cálculos, de fazer cálculos. Uma calculadora já é mais rápido que eu. Imagina um computador, né? Fazer cálculos é hard skills. Agora, criatividade, comunicação, influência, isso são soft skills, ok? Uma ideia geral aí da função de direção. E é isso que cai, não cai mais que isso. O que se cair mais que isso na direção já é gestão de pessoas, já é comportamento, liderança, motivação, cultura, já são os processos de gestão de pessoas que a gente vai estudar mais para frente, etc. Mas da função direção é isso. Ainda, se teu edital cair comportamento organizacional, tem um assuntinho que cai menos, a gente vai começar com ele, mas depois, quando ele quer dizer comportamento organizacional, ele está querendo estudar, né? Comportamento organizacional é uma disciplina que estuda o comportamento humano, o comportamento das pessoas, focando as ações das pessoas, as atitudes de cada indivíduo naquele grupo, as ações e comportamento dos grupos dentro daquela organização. E para que eu estudo isso? Para o ser humano ali se sentir mais engajado, motivado, satisfeito no trabalhar e desempenhar melhor. Para quê? Para a organização cumprir os objetivos planejados, os objetivos da organização, os objetivos institucionais, organizacionais. Eu não quero
o ser humano ali dentro da organização engajado, feliz, só por que eu sou bonzinho, eu sou filântropo. Não, é para também, né? A gente está num mundo cada vez mais priorizando a ética, mas isso daqui é manipulativo, tá? Caráter manipulativo. Não entenda a manipulação como algo ruim. Eu quero que a organização tenha sucesso, e para isso eu ajudo as pessoas ali a terem sucesso também, tá? Essa é a ideia de manipulação. Bom, quando a gente estuda o comportamento nas organizações, a gente tem três grandes, eu não diria só etapas, mas três grandes preocupações. Explicar o comportamento das pessoas, e aí eu passo a conseguir prever o comportamento das pessoas. E se eu consigo explicar por que elas fazem o que fazem, prever o que elas farão, eu consigo fazer um controle. Lembra lá na aula de controle do Maximiano que a gente tem inclusive o controle das pessoas? Essa é a ideia. A gente utiliza a cultura da organização, os mecanismos, a estrutura, a cultura no geral, para conseguir controlar o comportamento das pessoas. Né? Para quê? Qual o controle aqui? Acarretando a consecução dos objetivos, a efetividade da organização, a eficácia, a eficiência, etc. Tá bom? Beleza. Esse comportamento ele tem três dimensões. Eu posso estudar o comportamento micro-organizacional. Entenda isso, micro, meso, macro. Micro é dentro de cada indivíduo. Meso são grupinhos, uma parte da organização. E macro é toda a organização. Ao estudar o comportamento micro-organizacional, eu estou estudando um ambiente, né, uma dimensão intrapessoal, individual. Intrapessoal é dentro de cada pessoa. Percepções, medos, angústias, valores. Meso-organizacional, eu começo a entender o comportamento interpessoal, porém intragrupal ainda. Cada pessoa interagindo dentro de um grupo. Pode ser, se você quiser brincar aqui de operacional, tático, estratégico, mas não tem essa relação. Uma parte da organização. Pode até falar, olha, é uma equipe ou é um departamento, mas nunca toda a organização. E por último, o macro-organizacional. Ele é interpessoal também e intergrupal. É como toda organização se comporta. Rafael, eu já estudei isso antes e eu acho que isso daqui até tem a ver com cultura organizacional. Com certeza. Está intimamente ligado. Por quê? Vai ser um padrão institucionalizado aqui de pensar, de agir, de se relacionar, de se comportar. Isso vai ter influência na cultura. Se eu tenho um comportamento aqui mais colaborativo, mais aberto, transparente, isso vai se refletir na cultura. E a cultura se reflete também como as pessoas vão se comportar. Ok? Beleza, tranquilo, né? As pessoas, pessoal, se comportam, às vezes, por necessidades diferentes. E essas necessidades vão também contribuir para a próxima aula, quando a gente estudar de motivação das pessoas, tá? As pessoas são seres sociais, tá? A gente já aprendeu isso. Não a ideia do homo sociais lá do Elton Mayo, da teoria das relações humanas. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o ser humano ele é um animal com necessidade social, com necessidade de estar com outras pessoas. E essa necessidade se traduz em três grandes necessidades. Uma necessidade de inclusão, ou seja, de me sentir aceito, pertencente a um grupo. Se eu tenho, e aí eu posso ter a combinação, né, dessas três necessidades. Se eu tenho muita necessidade de estar incluído num grupo, eu, por exemplo, eu não consigo nem fazer home office se eu tiver muita necessidade. Não no meu caso, eu não tenho tanto isso daqui. Mas, se você tem muita necessidade de estar pertencente ali a um grupo de pessoas, você é super social. Se você é normal, ok, mediano, moderado, social. E a inclusão, quando você não quer, você gosta de ficar recluso, você é subsocial. Na parte do controle, a ideia, a necessidade, né, de influenciar ou de ser influenciado por alguém. A ideia de mandar ou de ser mandado. Vamos lá. Se eu sou autocrata, eu gosto muito de mandar. Se eu sou abdicrata, eu abdico, né? Pensa assim. Eu gosto de ser mandado. Cara, eu não quero decidir. Eu não quero mandar. Eu não quero controlar. Eu quero que alguém controle por mim. E o democrata, nesse caso aqui, eu não estou dizendo de liderança, tá? Eu estou dizendo necessidades pessoais. O democrata, ok, o controle é ok. Ora ele manda, ora ele gosta de obedecer, tranquilo. Afeição. A ideia de relacionamentos, de intimidade, de proximidade. Cuidado que é diferente do inclusão.
tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bobinho aqui, tá? Eu conheço uma pessoa que ela gosta de sempre estar cheia de amigos. Ali, amigos, colegas, num grupo, sai, vai pra festa, tal, mas que não gosta de relacionamentos mais íntimos. Bota ali um limite. Isso são coisas separadas, entende? A afeição é aquela coisa mais emocional, né? Mais íntima mesmo. Se eu tenho muita necessidade de uma pessoa próxima, de ter um relacionamento, eu sou super social. Aquela pessoa que termina um namoro já engata outro. Se eu sou normal, pessoal, normal, mediano, né? Sem extremos. E se eu não quero, se eu fujo de relacionamentos íntimos, eu sou subsocial. Essa combinação aqui de três características, dessas três características, formam as necessidades do comportamento organizacional. Cai bem pouco isso daqui, tá? Não, e se cair é uma questão mais de vocabulário mesmo. Por último, um bom relacionamento interpessoal influencia. E é influenciado por uma série de coisas. Mas, pessoal, quando cai boa conduta, conduta profissional, postura profissional, a banca, em 100% das vezes, vai te pedir algo de bom senso. É, um bom relacionamento interpessoal. Eu tenho que ter empatia, eu tenho que ter compreensão mútua, compreender e ser compreendido. Eu tenho que ter alta tolerabilidade, tanto com colegas como com clientes. Aquilo que a gente vê lá na aula de qualidade, em qualidade nos serviços, em atender da melhor forma, a mesma ideia aqui. Só que o teu colega de trabalho, é o seu cliente ou fornecedor interno. Poxa, se você está recebendo o trabalho de alguém dentro da tua organização, ele é um fornecedor interno para ti. Se você faz um trabalho e o próximo, o colega próximo ali, né, vai dar continuidade àquele trabalho, ele é o teu cliente interno e você é o fornecedor dele. Então essa relação de agradar o cliente funciona para dentro da organização também. Então ter tolerância, não ser temerário, né? As pessoas não é para as pessoas terem medo de você, é para ter um respeito, uma compreensão, é para ser receptivo, é para ter atitudes éticas de acordo com a moral ali da organização, ter respeito às diferenças, ser proativo, ser assertivo, ser assíduo, ser diligente, ó, assertivo, diligente. Cara, são boas práticas de relacionamento. Ah, se é uma pessoa saber ouvir, escutativa, né, que gera empatia, enfim, olha, dá pra gente ficar 2 anos aqui só falando boas características. Mas a banca vai te pedir o quê? Bom senso, ok? E quando você consegue que todas as pessoas na organização busquem essa boa conduta, esse bom comportamento, estejam satisfeitas, né, essa direção fluindo de forma muito positiva, a gente tende a ter uma organização com cidadania organizacional. Esse termo é muito bacana, que é quando todo mundo na tua organização tem comportamentos voluntários, pró-sociais, em prol das pessoas, que contribui com o bem-estar de todo mundo. Então, por exemplo, você já deve ter trabalhado num lugar que tem a geladeira dos colaboradores. Aí sempre tem alguém que vai lá e bota uma comida que tem um odor muito forte. E aí, enquanto não tem esse bom senso, vai o chefe e tem que colocar uma regra. Não pode peixe, não pode esquentar no micro-ondas peixe, chucrute, sei lá. Quando a gente tem a cidadania organizacional, não precisa dessa regra. Todo mundo pensa de forma empática no outro. Olha, eu não vou levar isso daqui porque não vai contribuir para o bem-estar, enfim. Só que eu faço isso sem esperar nada em troca. Eu faço pelo bem coletivo. Esses comportamentos, né, incluem ajudar o coleguinha do lado, melhorar as pessoas, promover um ambiente inclusivo, positivo, investir esforços além do exigido pelo teu cargo, pelo teu contrato de trabalho. Quando todo mundo faz esse algo a mais, tem a ver com a cidadania organizacional. Então melhora a produtividade, porque né, as pessoas estão ali realmente para fazer um trabalho melhor, melhora o clima, com certeza, né? É um bem-estar geral, diminui a saída de pessoas ou absenteísmo dessas pessoas, né? Ficar faltando ou ficar saindo do emprego. Maior mobilização subjetiva. O que é mobilização subjetiva? De forma subjetiva, sem ninguém falar, sem ninguém colocar de forma consciente, objetiva, né? De forma subjetiva, as pessoas se engajam, se mobilizam para o atingimento dos resultados, dos objetivos.
Quando a gente tem isso, é mais fácil se adaptar à mudança, porque a gente não vai ficar resistente, não vai ficar procurando culpado, não vai ficar procurando não ser visto, não ser lembrado. E aprimora a imagem da organização frente ao público externo, como que essa organização é vista pelo público externo. Fechou? Eu tenho várias formas de aumentar essa cidadania organizacional, né? Melhorando o clima. A cidadania melhora o clima, mas ao melhorar o clima, eu melhoro a cidadania. Né? Então, assim, as coisas são interrelacionadas aqui. Fechou. A gente viu direção e viu a parte geral do comportamento organizacional. Agora, pessoal, a matéria esquenta. A gente vai falar de comportamento ainda, mas um dos assuntos que mais são cobrados nas provas de concurso, que é liderança. Quando a gente fala em liderança, primeiro uma parte geral, depois a gente vai entrar nas teorias de liderança. Presta atenção, toma uma água aí, pausa o vídeo se precisar, mas vai anotando também. Esse assunto cai bastante. Liderança é a arte, né, a capacidade de influenciar, de motivar, de engajar um grupo de indivíduos ou um indivíduo para determinada ação, determinada atitude, que talvez eles por si só não teriam. Essa habilidade, se a banca não citar nenhuma teoria, pelo amor de Deus, ela é aprendível. Eu consigo desenvolver, caso eu tenha oportunidade, né, e, e querer, né, ter atitude para aquilo. Então, se eu não citar nenhuma teoria, liderança é aprendível. E essa liderança, ela tem três grandes características: poder, autoridade e influência. O pai aqui, ó, lembra da figura paterna aí, nosso líder, né, familiar, enfim. Quando a gente fala em poder, autoridade e influência, eu já te falei sobre autoridade, já te falei alguns tipos de poder lá na aula da burocracia. Poder é a capacidade de exigir, ok? De fazer com que as pessoas ajam de acordo com a minha vontade, sem necessariamente ser a vontade do outro. Eu imponho. O poder é impositivo. Só que não necessariamente negativo. Ele pode ser positivo aqui. Você pode olhar numa ótica positiva, né? Por quê? Porque às vezes você tem que mandar mesmo. Quando a coisa está muito dispersa, a coisa está muito confusa, tem que ter alguém para mandar. Né? Então, essa é a ideia. O poder é bom aqui. Autoridade é aquela autoridade formal, atribuída pelo cargo, pela estrutura organizacional ou pela função que aquela pessoa ocupa. Então, ele pode exigir a consecução de alguma atividade, a execução de uma atividade por um subordinado, porque a estrutura deu autoridade para ele. E influência, ela é mais sutil, ou deveria ser mais sutil. Essa ideia de, diferente do poder, que você faz a pessoa cumprir o que você quer, mesmo que não seja a vontade dela, a influência, você tenta convencer a pessoa agir daquela forma, pensar daquela forma, tá? Então a influência é muito mais indireta, muito mais sutil. Vamos falar de cada um deles? Primeiro falando de poder. A gente tem diferentes bases, diferentes formas de dar poder para uma pessoa. Primeiro poder, que eu não sei se eu coloquei do menos autocrático aqui ao mais autocrático, tá? Era para eu ter feito isso, não lembro aqui. Mas o poder de referência, o poder carismático, é você subordinar. Ó, eu sou o líder, tá? Eu sou o chefe, líder, não importa agora, mas eu sou e você é o liderado. Eu consigo fazer com que você faça o que eu quero porque você acredita em mim, ou às vezes quer ser que nem eu, tem aquela ideia de inspiração, de heroísmo. Por exemplo, eu começo a usar uma camiseta igual ao vocalista de uma banda que eu gosto. Eu quero ter a chuteira do jogador de futebol que eu gosto. Algo nesse sentido. Você se vê como referência naquela pessoa, vê aquela pessoa como referência para ti, né? Tem a ver com o carisma dela também. Poder de ligação, de conexão, de networking, de rede, a pessoa se faz ser ouvida pelas conexões que ela tem. Ela é amiga do dono, ela conhece alguém que também tem poder, sabe? Tem a ver com as relações, com a rede de relacionamento dela. Poder de informação, cuidado, não é de capacidade, não. A pessoa detém alguma informação privilegiada, alguma informação estratégica, importante, confidencial. E aí, você pode dar poder para ela, porque ela detém aquela informação e você não, ou ainda, ela acaba tendo poder dentro da organização, porque se ela sair, ela pode vazar informações importantes. Então, poder de informação é essa ideia de informações sigilosas, informações privilegiadas. Poder de recompensa é quando eu tenho o poder de te dar uma recompensa. Você vai fazer o que eu quero porque eu posso te dar um prêmio, umas férias, uma promoção, etc. Né?
E tudo aqui, gente, eu tô dizendo segundo os preceitos da ética, tá? Ah, o cara tem poder de dar uma promoção, e aí ele exige uma vantagem para o outro. Não, aí é fora da ética, tá? Eu tô só aqui colocando dentro da ética, dentro da moral. Poder de especialização, de competência, de perícia, é quando aquela pessoa é altamente competente, tem o know-how, tem expertise num determinado assunto. Então, por exemplo, um grande analista da bolsa que tem uma baita expertise e fala para uma empresa: olha, não compre essa ação porque vai cair. Sei lá. Poxa, eu vou ouvir o cara, mesmo eu não querendo, mas eu vou ouvir porque ele sabe do que está falando. Poder condigno, coercitivo, em vez da recompensa, é a pessoa que consegue aplicar uma punição. Eu vou seguir porque senão eu vou ser repreendido. Eu vou sofrer aqui uma retaliação. Por exemplo, né, aquele soldado que desrespeita o general e o general faz pagar 10 flexões capitão, sei lá. é, Enfim, ok? Cabo. Né? E o poder hierárquico, o poder legítimo, tem muito a ver com a autoridade. Né? Tem muito a ver. A autoridade tem o poder hierárquico, detém o poder hierárquico. O poder hierárquico vem do cargo, vem da hierarquia acima na organização. Você tem poder porque tem uma hierarquia a mais ali que a outra pessoa. Essas são as bases do poder, as formas de poder. Só lembra que, especificamente, o Max Weber, ao fazer a teoria da burocracia, definiu 3 dominações: dominação legal, dominação tradicional e dominação carismática. Tem a ver com o slide anterior, tá? Não desdiz. Dominação legal, racional legal, é a base para as organizações burocráticas, né? Tem a ver só com o contrato social, tem a ver com alguma norma, alguma lei, algum é, estatuto que me deu poder para aquilo. Extremamente formal, né? A dominação tradicional tem a ver com a tradição histórica. Eu respeito o meu avô porque ele é o patriarca, eu respeito a minha bisavó porque ela é a matriarca. Tem culturas que é mais patriarcais, mais matriarcais, né? Eu respeito o rei porque ele já vem numa linha sucessória. Eu respeito o mais velho porque tem aquela tradição de se respeitar. E a dominação carismática tem a ver com o poder carismático mesmo, né? Essa ideia de ter uma virtude a mais, a pessoa ama aquele líder, né? Aquele líder tem características ali que me faz querer ser que nem ele, etc. Certo? Bom, burocracia se baseia nesse poder burocrático, né? Que a gente falou lá na aula de organização, falou na aula de teoria geral da administração também. Bom, falamos de poder. Agora a gente vai falar de autoridade. Lembra que a autoridade, ela tem a ver, o sistema de autoridade e responsabilidade tem a ver com a definição da estrutura da organização. Então, lá na aula de estrutura, eu te falei de cadeia de comando, de amplitude de comando, lá na aula de organização, né? E lá a gente tinha três ações aqui, né, 3 mecanismos muito importantes. Atribuição, que é o mecanismo de distribuir autoridade e responsabilidade. Por exemplo, fulano vai ser o capitão da equipe, ciclano vai ser o capitão da outra equipe, e aí vocês vão escolher os responsáveis pelo time aí, vão escolher o time. Isso é uma atribuição. Eu posso atribuir a autoridade, posso atribuir responsabilidade, ok? É o ato de distribuir as pessoas. A autoridade é aquele poder legal, poder hierárquico, que dá àquele cargo a noção de exigir o cumprimento de uma tarefa. Exigir que o subordinado faça. E ao subordinado é dado a responsabilidade, que é a obrigação de executar aquilo que fora pedido por quem tem a autoridade. Ok? Beleza. Então você tem que lembrar que a autoridade ela é formal, tem a ver com a posição da pessoa, o cargo da pessoa, é mais impessoal, né? Porque tem a ver com o cargo, não com a pessoa em si. E tem a ver com a estrutura ali, né? Já falei isso. Fechou? Beleza. Por último, a gente tem. Tá. Ainda falando de autoridade. Pessoal, eu queria que vocês tivessem bastante maturidade. Por quê? Porque a administração, por não ser uma ciência exata, por ser uma ciência social, ela é bastante confusa. Uma vez ali, numa aula do YouTube, falaram assim: e o professor se contradisse ali, fica complicado. Cara, o professor se contradiz o tempo inteiro, porque as próprias questões se contradizem, os próprios autores se contradizem. A administração é odiada por muitos justamente por ser contraditório. Não há uma melhor forma, ela é contingencial, né? Por que eu quero te dizer isso? Por quê? Se a questão quiser diferenciar líder de chefe, você vai utilizar isso que eu vou te falar agora. Mas
questão não estiver deixando claro que ela está diferenciando o líder de chefe, você vai passar pano quente aqui. Você não vai ficar procurando pelo em ovo. Eu já te falei isso, por exemplo, lá na aula de gestão por processos, as bancas falam mapeamento e modelagem, e às vezes quer dizer a mesma coisa. Fala de análise e desenho de processos, às vezes querendo dizer a mesma coisa, e às vezes diferenciando. Você tem que ter maturidade. Rafael, como é que eu tenho maturidade? Resolvendo questões, meu amigo, minha amiga. Vai olhar a banca. Nas principais bancas, eu tenho aqui os avançados de questões, mas se é uma banca às vezes pouco recorrente e tal, tem que olhar como a banca traz, ou pergunta para o professor. Né? Me chama lá no Instagram, tranquilo. Se a banca quiser diferenciar o líder do chefe, lembra que o chefe é mais informal, ele manda, né? Ele está aqui ó, no escritóriozinho mandando os funcionários. E o líder? Não, o líder ele é mais engajador. Às vezes o líder é um próprio colega de trabalho aqui, ele só puxa a responsabilidade para si, né? O líder faz junto, vamos junto, enfim. E aí algumas características, né? O chefe, ixi, ficou muito. O chefe aqui, né? Autoridade formal do cargo. Foco na estrutura, nas regras, nas normas. Eu fui contratado para ser chefe, então eu tenho que garantir os padrões, o controle. Eu não posso perder, eu foco no curto prazo, eu só quero ganhar aqui. É um processo mais formal, né? Baseado em padrão. Eu fui contratado para aquilo, para ter essas atribuições relacionadas ao meu cargo, não à pessoa. Às vezes o chefe não tem nem a capacidade que teria, que deveria ter, não é um bom líder, mas está lá, foi contratado para aquilo, né? Então ele está mais ligado no cargo. Chefe sempre vai estar num nível hierárquico acima do subordinado, sempre, sempre. O líder não necessariamente. A liderança é um processo mais focado nas pessoas, é mais informal. Ela surge, um líder às vezes surge ali no meio do problema. Às vezes o líder é um pertencente ao grupo, um pertencente a uma equipe. Por exemplo, num time de futebol, a gente tem o capitão. O capitão é o chefe naquele momento, né? Mas mesmo assim, vamos supor que o capitão seja o atacante. E aí todo mundo respeita o goleiro. Cara, o goleiro é o que manda mesmo no time, que consegue influenciar as pessoas mesmo. Bom, o líder é o goleiro. O chefe é o atacante, é o que tá com a braçadeira mesmo. Tem um sinal de autoridade, inclusive. Ok? O líder, ele aceita perder para ganhar no futuro. Ele aceita, ele quer desenvolver as pessoas, não ficar controlando tal. Enfim. Só que isso, de novo, só se a banca perguntar. Se não, a gente vai ver, por exemplo, tá, voltando aqui. A gente vai ver que, por exemplo, né, a, um dos integrantes aqui da liderança é a autoridade. A autoridade é formal. Aí o aluno pode falar, poxa, mas se a autoridade é formal, o líder tem que ser chefe? Não necessariamente. Aí dá um nó na tua cabeça. Não tenha nó na cabeça. Ou um líder, eu tenho liderança autocrática, coercitiva, lá do Heinz Slickert. Cara, esse líder, ele parece com um chefe, né? Então ele não é mais líder, ele deixa de ser chefe. Cara, não entra nessa noia. Você só vai pensar nisso se a banca quiser a diferença entre líder e chefe, certo? É, todo líder é chefe? Não. Todo chefe é líder? Não. São coisas distintas aqui. Tá? Se a banca perguntar a diferença. Por que eu estou fazendo isso? Isso. Fechou? Aqui parece um ponto de interrogação, mas é uma flecha. E a influência? A gente falou do poder da autoridade, formal ou informal, né? Autoridade formal é o chefe. Autoridade, entre aspas, informal, o líder. E a influência? Influência ela é mais sutil. É a capacidade que eu tenho de influenciar, de mudar um pensamento, uma atitude, um comportamento, para a pessoa achar, às vezes, que ela teve aquela ideia também. O poder vem de fora para dentro. Mesmo eu não querendo, eu sigo, né? Influência, né, é mais baseada em persuasão, né, ganhar confiança, respeito, é mais inspirador, etc. Porém, algumas bancas, por exemplo, Quadrix, eu lembro que tem bastante questão da Quadrix aqui, gosta de um estudo do Chiavenato que ele fala diferentes formas de influenciar. E, de novo, ó, você só vai se preocupar com isso se a banca trouxer. Senão você vai falar o quê? Influência mais subjetivo, mais sutil, mais indireto. Mas o Chiavenato traz o seguinte: diferentes graus de influência, colocando como primeiro coação. Cara, coação. É, coagir alguém, meu Deus. Coagir alguém é forçando. É no sentido de coagir, de forçar, de constranger, de pressionar, compulsório. Cara, isso daqui é muito mais na minha cabeça para poder do que para influência, né? Porém, é uma forma de influência, né? Se fosse assim, ó, poder e influência, a coação estaria aqui, né?
tá? Mas isso daqui é só uma forma de você entender que são coisas interrelacionadas, tá? Depois, persuasão. Persuasão já é mais, essa é a sutil, é a grande influência aqui mesmo, né? Você vai lá e fala, olha, tava pensando de forma indireta, sabe aquelas pessoas que ficam manipulando as outras? Ah, fulano falou de ti nisso, será que aquilo, né? Pode ser assim, né? Uma coisa indireta. E aí, às vezes, você faz com que a pessoa pense algo, pode ser para bem ou para mal, tá? Pode ser que ela pense algo e ela acha que ela mesma pensou, que não alguém que deu a ideia. Isso é a persuasão, tá? Depois, a sugestão, ela é mais consciente, ela é mais objetiva aqui. Você argumenta, você coloca um plano, um projeto, uma ideia, né, e defende aquela ideia, certo? Tem muito a ver com aquele haver, tá? Só para você lembrar, do poder de perícia, sabe? Poxa, você bota ali uma ideia bem estruturada, tal, para o decisor seguir, para o subordinado seguir, etc. E por último, a emulação. Emulador, se você já jogou joguinho no computador, mais antigamente, tinha os emuladores que imitavam um videogame físico dentro do computador. Então tinha o emulador do Super Nintendo, o emulador do Atari. Se você é mais novo, você não faz ideia do que eu tô falando, né? Ou bota aí nos comentários se você já jogou. Por exemplo, Super Mario, que era do Super Nintendo, né, um videogame, dentro do computador, etc. Então a emulação é aquela ideia que você tenta induzir a pessoa a querer te imitar. Mas, ó, com vigor, assim, ó, cara, você é tão referente, tem a ver com o poder de referência. Então, assim, ó, brincando, né, entre poder e influência aqui, a coação é mais coercitiva, a persuasão é só influência aqui, tá? A sugestão é mais perícia, né, você demonstra ter competência para aquilo. E a emulação tem muito a ver com o carisma, tem muito a ver com o poder de referência, sabe? Tem a ver. Não é a mesma coisa, mas tem a ver. Que é você quer muito ser igual àquela pessoa, superar aquela pessoa, sabe? Você bota aquela pessoa como uma meta de vida para você, pô, eu quero ser que nem aquela mulher, aquele cara. Isso é a emulação. Cai pouco, tá, gente, esse slide aqui. Quadrix, quem faz conselho, né, conselho federal, regional, de administração, odonto, contábeis, enfim. É, a Quadrix pega bastante. Mas, se não, você tem que lembrar aqui, ó, a influência, a ideia mais subjetiva, mais sutil. A autoridade mais ligada ao cargo. E o poder, aquelas diferentes formas que aquela pessoa tem de conseguir fazer com que a outra faça o que ela quer, mesmo contra a vontade da outra. Ok? Agora a gente vai entrar nas teorias. Ai, Rafael, é um monte de teorias, as teorias são parecidas. E ontem uma aluna me chamou no Instagram ali no direct, assim, poxa, professor, eu tô com uma dúvida entre as teorias bidimensionais, comportamentais e as situacionais do contínuo da liderança. Para mim é a mesma coisa. E elas são mesmo muito parecidas. A gente vai ver aqui, tentar, assim, matar essa dúvida, tá? Se você que tirou a dúvida estiver assistindo esse vídeo, depois me chama lá para ver se entendeu de forma mais visual aqui também. Vamos lá. Primeiro, a gente tem grupos de teoria. A gente tem teorias dos traços, a gente tem teorias comportamentais, a gente tem teorias situacionais e ainda tem teorias emergentes, novas teorias. Dos traços, foco total no líder, do que ele é feito, o que ele come, o que ele vive, por que ele é líder e o outro não. Comportamental. Quais as características de um bom líder? Independentemente do contexto. O líder é de uma forma ou é de outra. Estuda as características, os modos com que aquele líder pratica a liderança. Depois, as situacionais. Se a situação depende do contexto. Como que o comportamento do líder vai se dar em cada contexto? Num contexto A, é melhor o líder mais focado em tarefa. No contexto B, mais focado nas pessoas. Enfim. E aí eu trouxe o grupo de teorias aqui, só que eu vou falar delas em cada slide agora, não vou me preocupar com isso. A primeira grande teoria, o grupo de teorias, é a dos traços e é a mais criticada. Do que o líder é feito, né? Por que uma pessoa nasce líder e a outra não? Se nasce e a outra não, é porque, para a teoria dos traços, a liderança não é aprendível. Por isso que eu te falei que, via de regra, liderança é algo desenvolvível. Somente para a abordagem das teorias de traços é que o líder nasce pronto. Tá? Então, por isso que ela é mais criticada aqui. O líder tem características inatas, nasceram com eles. Né? O líder nasce pronto. Possui algumas características, né? Aspectos psicológicos, de personalidade, de postura, né? Enfim, de segurança. Aspectos físicos, uma boa altura, uma boa
uma boa pinta, né? Que falam, assim, aquela imagem profissional de sucesso, habilidades extra-humanas, sabe? Aquela coisa assim, poxa, ele é muito bom naquilo, ele nasceu com uma. É sempre um mindset fixo aqui, tá? Se você já leu o livro Mindset da Carol, Mindset fixo. Procura o livro Mindset. Depois que você passar no concurso, você vai ver que é bem bacana também. A pessoa nasce, a inteligência é fixa, a capacidade é fixa, e a gente sabe que não é bem assim hoje em dia, né? Fatores sociais, né? A pessoa já nasceu ali com boas condições ou não, ou aonde que ela, onde que ela surgiu, etc. Tá? A teoria diz o seguinte: não basta ter os traços de personalidade, essas características. Só que todo bom líder tem que ter esses traços. Nem todo mundo que tem esse traço é um bom líder. Então, o fulaninho, ele tem todas essas características, mas, enfim, não vingou, não ficou um bom líder. Pode ser assim também, tá? Não basta ter os traços. Os traços são necessários, porém não suficientes. Beleza? Ok. Principais críticas, né? Os traços são às vezes subjetivos, é difícil de você saber o que é um bom traço, o que não é muito taxativo. Limita a pessoa, porque você nunca vai aprender, né? E aí você fica numa zona de conforto. Os traços não são universalmente aceitos, né? Depende muito do contexto, da cultura, enfim. Uma visão rasa, simplista, limitada, né? Bastante limitada. A banca pode falar teoria dos traços ou teoria do grande homem. Na verdade, são teorias diferentes, mas eu nunca vi a banca querer a diferença entre os traços e o grande homem. A teoria do grande homem foca justamente nesses grandes. Homem aqui é no sentido ser humano, né? Grandes seres humanos. Ao longo do tempo, né, a gente teve grandes figuras da humanidade. Cleópatra, Confúcio, Sócrates, Abraham Lincoln, Napoleão, Mandela, Luther King Jr., Madre Teresa de Calcutá, Papa Francisco, o cara lá do Masterchef, não, brincadeira, não é o. Esqueci o francês do Masterchef. Isso daqui é o Winston Churchill. São grandes figuras, né? Coloquei aqui figuras para bem ou para mal, dependendo da, né? Enfim, mas são grandes figuras. Hitler foi um grande homem, assim como Jesus Cristo foi um grande homem, tá? Cuidado, não faça um valor moral aqui. Se a banca te trouxer, não faça valor moral. Tem a ver com o impacto na história, né? Para bem ou para mal. E a gente fecha as teorias dos traços, não tem mais o que falar delas. Agora começa, dentro da liderança, a esquentar cada vez mais. Nas teorias comportamentais, como que o líder age, né? Como que se dá essa liderança, esse foco do líder, só que de forma fixa também. Eu tenho a Ana, que é uma líder que é focada muito em prazo, em resultado, em meta, e a Paula, que é focada em pessoas, mais, né? E o Aldair é focado nos dois. Sei lá. Só que o líder é de um jeito ou é de outro. Ele não se adapta, ok? Não preciso dizer que são teorias mais antigas. As teorias situacionais, que dependem do contexto, são pós-teorias contingenciais, lá da Woodward, né? Num mundo que a postura do líder vai depender do contexto. Mas falando agora do comportamental. A primeira teoria, e disparado, a que mais cai. Os três de White e Lippitt. Eu boto a figura aqui às vezes, né, quando eu lembro dos autores, mas para, às vezes, sei lá, se você fica ali com uma identidade ali mais forte, né? Enfim, não é para poluir o slide não, tá? Mas não cai a figura do autor, cai o nome. Teorias de liderança é muito bom que você saiba o nome do autor, porque às vezes a banca pode te confundir. Colocar a teoria de um com o nome do outro. Ralph White e o Ronald Lippitt, perceberam três estilos de liderança. O estilo autocrático, coercitivo, democrático, participativo, consultivo, e o liberal, laissez-faire. O autocrático, ele é centralizador, toma todas as decisões, decide quando, o que, como, por quê, para quem, ele decide tudo. O democrático, então, é um foco no líder, e os liderados estão aqui embaixo. Como que eu posso definir o outro que é líder ali? Sei lá, ele tem ele tá de boné aqui, tá? O líder tá de boné. Na democrática, o líder se torna um membro do grupo. Então, o grupo toma a decisão e o líder tem participação ativa, ok? O líder está junto ao grupo. E aí, então, eu tenho aqui a figura, por exemplo, né? O nosso de boné e mais 3 pessoinhas. Meu Deus, eu botei 4 braços aqui, é o Goro do Mortal Kombat. Esse daqui tá meio tortinho.
O líder, então, ele se torna um do grupo aqui. E por último, o laissez-faire, liberal, ele delega totalmente para o grupo. Ele só tem ali um treinamento mínimo, o que é, né, libera ali recurso necessário e ó, vai para as Ilhas Cayman, para as Ilhas Maldivas, vai curtir férias com os amigos. O líder dá total liberdade pro grupo. Então, meio que assim, ó, o grupinho tá aqui, de 3 pessoas, e o líder tá lá longeão. Tá? Só para você entender aqui um esqueminha. Ainda, não basta só saber os 3 tipos, a banca pode complicar um pouquinho mais. Na liderança autocrática, já te falei, o líder toma todas as decisões, impõe todas as regras. O democrático compartilha, é mais consensual, participa, estimula, são ideias. O líder é ativo. E a laissez-faire, o líder é ausente. Participação do grupo. Na autocrática, o grupo não participa de nada, o grupo só aceita. No democrático, altíssima. E na laissez-faire, total, porque nem tem o líder. O controle. Na autocrática, totalmente centralizado, o líder controla. Na democrática, compartilhado, e aí começa a ter problema. Na liberal não tem controle. Não é que as pessoas se autogerenciam, são automotivadas, autocontroladas. Não, nada disso. As pessoas ficam perdidas sem o líder. Cara, cadê o líder? Meu Deus, cadê? Eu tô sem saber o que tem que fazer. E aí a gente vem num ponto que eu acho muito legal quando cai. Porque já é meio batido, autocrático, democrático e liberal. Mas quando a banca traz essa pegada aqui última, eu acho mais legal. A produtividade no autocrático é máxima, porque o líder está lá exigindo. Mas a motivação é baixa. A laissez-faire, pulei a democrático. A laissez-faire, como o pessoal fica perdido, eles ficam desmotivados e improdutivos. Então é a pior de todas. Rafael, mas no início da aula você me falou que é legal dar poder para as pessoas. Cara, dar poder, compartilhar poder de forma democrática é uma coisa. Agora, sumir é outra. Então, o liberal é o pior de todos nesse sentido. E no caso da democrática, eu tenho uma boa produtividade, porque o líder tá ali, tá engajando, vamos junto. Não é tão alta quanto a coercitiva, mas é muito boa. E eu tenho uma maior motivação. Então, é a melhor de todas. E aí você deve estar se perguntando: ai, Rafael, mas você me falou várias vezes que na administração depende do contexto. Sim, Padawan. Só que não para para as teorias comportamentais. Elas não são contingenciais, elas são prescritivas. Ok? O estudo do White-Lipit mostrou isso. O líder democrático é melhor. O líder autocrático mediano e o pior de todos, o laissez-faire liberal. Ok? Nas teorias situacionais, que aí vai depender do contexto. Bom, a gente ainda tem da democrática uma divisão, tá? Que é pouco cobrado, é mais cobrado lá no Likert. Um democrático participativo é o líder que faz o grupo participar mesmo, né? O foco no grupo. O democrático consultivo é aquele que consulta o grupo, mas ele mesmo que toma a decisão. Então é um pouquinho ainda centralizado, mas ele consulta o grupo, consulta a maioria e tal, mas ele decide, ele tem o voto de Minerva, por exemplo. E aí é um foco mais no líder, ok? Bom, falei de uma das teorias que mais cai, tá? Isso daqui, cair em concurso, é uma beleza. Indo para a próxima teoria, cai relativamente bastante também pela complexidade. Os 4 sistemas do Hensis-Likert. Likert contribuiu com várias outras teorias, né, estudos. Mas lembra quando eu te falei da estrutura organizacional, que tinha um sistema de autoridade e responsabilidade? Aqueles sistemas são os sistemas do Likert, inclusive, tá? As bancas não falam, mas são. A gente vem de um sistema mais coercitivo para mais participativo, os extremos. Sistema autoritário, autocrático, coercitivo, cara, foco 100% na autocracia do líder. Foco autocrático benevolente é um líder que já começa a ter ali uma aberturazinha. Sistema consultivo, que é a mesma ideia anterior que eu te falei, poxa, ele até joga pro grupo, mas ele que decide. E o sistema participativo seria análogo ao democrático do Hensis-Likert. Análogo, não é a mesma coisa. Vamos lá. O autocrático coercitivo é totalmente autoritário. O benevolente começa a delegar coisas muito simples, mais simplesinhas. O consultivo, ele já começa a engajar a pessoa a participar, mas é moderado. Né? Cuidado para não confundir aqui, ó, participativo com participativo. Ele só está consultando as pessoas, mas ele que toma a decisão. E a participativa é totalmente democrático, né? 100% democrático aqui. Ele é apenas o líder. Quando eu falo ele, aqui é o líder, tá? A gente está estudando a figura do líder. Ele é parte do grupo. Então a decisão, no autocrático, no coercitivo, totalmente centralizada. 100% centralizada. No benevolente,
centralizado na maioria das vezes e só vou delegar o que é muito rotineiro, com impacto pequeno, pífio ali, né, irrelevante. No consultivo, eu consulto, mas o líder decide. Mas consultor, você já está ouvindo ali os subordinados. E o participativo, 100% descentralizado. Ok? Comunicação, cara, o que mais cai dos sistemas não é essa primeira parte aqui, essas duas primeiras, porque se parecem até com os três do White Lippit. É a parte de comunicação e recompensa, tá? Nos do Likert. Comunicação do autocrático coercitivo, pensa comigo. É aquele chefe que nem olha as pessoas como pessoas, são tudo máquinas para ele. Então ele quer ouvir máquina falar? Ele não quer ouvir máquina falar. A comunicação é só vertical de cima para baixo. Top, down. É só ele fala. O cara tem que executar e deu. No autoritário benevolente, autocrático benevolente, ainda é vertical. Ainda é entre chefe e subordinado. Quase toda top-down, mas começa a ter um feedback de baixo para cima, bottom-up. Ele aceita já ouvir um pouquinho o funcionário. No consultivo, aí eu já começo a ter, além da vertical, né, ascendente e descendente eu já tenho desde cima. Eu começo a ter alguma comunicação horizontal entre os departamentos, entre os grupos, entre as pessoas. E no participativo, que é a comunicação aqui mais participativa que tem, multidirecional, rica aqui, né, de todas as direções possíveis. Todos os canais possíveis, tal. Outra coisa, quanto mais para cima aqui eu tô na comunicação, mais formal são os canais de comunicação. Tudo por escrito aqui em cima. E lá embaixo, na participativa, uma grande maioria das vezes, uma comunicação mais verbal, mais informal. Ok? Recompensas. Vamos lá. Recompensa para o cara que acha que o ser humano é uma máquina, lembra do Homos Econômicos, lá do Taylor. Homo Econômicos. Você só vai dar uma recompensa material, um aliciente, né, material, financeiro aqui, monetário. Você não vai pensar em dar um elogio. Você não elogia a máquina, né? Você só dá o dinheiro ali para a pessoa. Você acha que a pessoa só está trabalhando para ganhar dinheiro para pagar os boletos. No autocrático benevolente e no consultivo, é misto. Só que no autocrático benevolente é o lobo em pele de cordeiro aqui. O predomínio é na material. E na consultiva, tem os dois, mas o predomínio é na simbólica. E o participativo? Tenta focar ao máximo na simbólica. Só que, pessoal, a tabela aqui está tentando resumir, né? Eu não vou deixar de pagar um salário para o funcionário, ele ainda tem que pagar os boletos dele, né? Mas eu tento engajar o funcionário não só por aquela recompensa material, né, ou retribuição material, mas sim uma parte mais social, mais simbólica, psicológica, etc. E por último, informalidade. Informal, para o autocrático coercitivo, ele rejeita, ele não quer, ele, né, abomina. Ninguém vai ter grupinho de WhatsApp aqui não. Ninguém vai namorar nessa empresa aqui não. O autocrático benevolente, ele engole seco. Ele tolera. Ele deixa de forma limitada. Ele engole grosso, engole seco, assim, sabe? O consultivo, ele aceita e até valoriza, né? Vê como algo normal. Normal. E o participativo, ele incentiva, ele fomenta, ele... Meu Deus, que gato sonolento. Ele incentiva mesmo. Esses quatro sistemas, lembra, ó, ele vai formar todo o sistema de autoridade, responsabilidade, comunicação, decisão, são sistemas do Likert, que vão formar as estruturas organizacionais. Ah, Rafael, agora eu estou conectando as matérias. Bacana. Quando você consegue conectar conteúdos aqui, é sinal que você está num nível muito bom de estudo. Próxima. Daí eu coloquei aqui mais texto, se você quiser, mas tem na apostila, caso você não tenha, me chama lá no Instagram que eu te mando também. Mas tem aí a parte mais com texto, né? Quem gosta de ler. Essa aula, por exemplo, a administração tem caído muito para quem é do direito, por exemplo, né? E eu sei que o pessoal do direito, ou o pessoal de psicologia, por exemplo, gosta de ler, trabalha bastante com leitura, né? Então, tenho aí a parte de texto, se você quiser ler também. Grid gerencial do Blake e da Moulton. Grade gerencial, pode vir em português também, grade gerencial. Por que é uma grade, Rafael? Porque forma uma gradezinha. Uma grade com 81 possibilidades. O que o Blake e a Moulton fizeram? Uma teoria bifatorial, você vai ouvir, bifatorial não, desculpa, bidimensional, você vai ouvir bastante isso. Bidimensional, duas dimensões, x por y, né? Onde eu consigo ter
uma gerência, eu estudo os estilos de gerência aqui, né? Com foco na produção, nas metas, nos resultados, nas tarefas, pode vir de todas essas formas, são sinônimos. E normalmente, no X é a tarefa. No X a tarefa. Pensa que a pessoa está em pé. Então, foco nas pessoas, nos. Ixi, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Não. Nos relacionamentos, tá? Pode vir dessa forma. Um foco mais informal. Então, o Blake e a Moulton olharam, fizeram esse gráfico, onde eu tenho uma ênfase, uma preocupação daquele líder de 1 a 9 para tarefa e de 1 a 9 para relacionamentos. Lembrando, pessoal, que a gente está em teorias comportamentais, então o líder é de um jeito. Vamos supor que eu tenha uma pessoa A, B, C, D e E. Eu tenho pessoas A, B, C, D e E, ok? A pessoa A, ela não é nem ligada na tarefa, nem ligada em relacionamentos. É aquele líder empobrecido. É aquele líder que só está pensando em se aposentar logo, né? O líder aqui no caso pode ser o gerente, pode ser o chefe. Você só vai fazer essa distinção se a banca te pedir. Mas é aquele chefe que tá louco para se aposentar, tá passando o dia inteiro jogando Freecell no computador, jogando, sei lá, jogo do tigrinho hoje em dia, né? Os exemplos mudam. Tá louco para se aposentar, não tá nem aí para as pessoas nem para tarefa. Esse, então, é o gerente empobrecido. É o pior de todos eles. Por que 1,1, Rafael? Lembra nos pontos lá da matemática, no colégio, a tia falava assim, ó, eu quero ponto onde x vale 5 e o y vale 4. É sempre x por y. Se é 5 no x e 4, o que você vai fazer? Ó? Você vai contar 5, subir até o 4. Tá aqui, ó. Certo? Isso é o ponto aqui, são coordenadas, né? O B. Cara, o B, ele só vai para conversar. Ele chega e fala do final de semana dele, das férias da filha, ele fala de, como é que tá tua família, como é que tá não sei o quê, ele sabe da vida de todo mundo. Só que ele é muito pouco para tarefa. Ele não fala nada de tarefa, ele nem quer trabalhar, ele quer ir lá para conversar. Esse é o 1 para a tarefa e 9 para as pessoas, que é o nosso gerente, clube de campo. Vai lá só para conversar, parece estar num clube de campo. Ele é bom? Lógico que não, ele não foca nada em tarefa. Para as pessoas adoram ele, né? Mas não necessariamente para a tarefa é péssimo. Depois, o funcionário C, o gerente C, é aquela pessoa workaholic total, que só quer ir lá trabalhar, só tá focando em tarefa, resultado e tal, mas até esquece das pessoas. É a pessoa que não lembra de aniversário de ninguém, não pergunta como é que tá teu filho doente, não quer saber disso. Quer saber da tarefa. Depois, vou dar um espacinho. Eu tenho uma gerente que ela tá se esforçando, ela tá aprendendo, mas ela não é nem foco total nas pessoas, nem foco total nas tarefas. Ela tá no meio termo aqui, ó. Só que aí a gente tem que lembrar que meio termo não é bom, não é ótimo. Pode, né? Meio termo é medíocre, é mediano, é morno. Então, essa gerência meio termo, também chamada de gerência organizacional, ela não, olha, ela ainda é melhor que quem só foca numa coisa, quem não foca em nada, pode até ser, mas ela está longe de ser a gerente ideal. Qual que é a gerente ideal, Rafael? É o gerente de equipe, o gerente de alto desempenho. É aquele cara que consegue focar 100%, tanto nas pessoas como na tarefa. Ah, Rafael, me dá um exemplo aí, porque na vida real eu não encontrei esse gerente na minha vida. Pois é, por isso a gente presta concurso público, a gente estuda para passar no concurso. Mas assim, é o que você tem que saber para resolver a prova. É aquele cara, aquele gerente, aquela gerente que consegue focar muito nas pessoas e muito nas tarefas também. Por último, uma coisa aqui importante. O grid cai bastante, tem banca que ama de paixão, FGV, tem uma loucura aqui. Mas, caso a banca traga a figura do grid, pode ser que ela não traga, só traga os pontos aqui, eu pergunte o que é, ou quais as possibilidades, por que 81 possibilidades? Porque eu tenho 81 pontos diferentes aqui, né? Ah, o arranjo aqui, né, de duas dimensões com 9 possibilidades. A banca pode trazer numa prova o gráfico com o grid, a grade, só que colocar pessoas no X e resultados, metas, né, tarefas aqui no Y. Se ela fizer isso, cuidado na hora de interpretar, porque aí pessoas passa a ser o X e tarefa passa a ser o Y, tá? Mas só se ela trouxer na tua prova. Se não trouxer o grid, a figura, aí você bota a tarefa no eixo X aqui, tá bom? Beleza? Show.
E a gente dei os principais aqui, né? Negligente, enfraquecido, 1,1. Tarefa, autoritário aqui, 9,1. Clube de campo, playground, relacionamento, 1,9. Meio termo, medíocre, pode ver assim, medíocre. Medíocre lembra que não é o ruim. O 1,1 não é medíocre. Medíocre é médio, né? Na média, que é o 5,5. E o melhor que tem, liderança em equipe, liderança de alto rendimento, de alto desempenho, que é o melhor de todos aqui, ok? Estilo ideal para todas as situações, porque é um estilo comportamental, como o líder age. E para a gente fechar as teorias comportamentais, eu tenho duas que são iguais, tá? Os estudos bidimensionais das teorias da Universidade de Ohio e de Michigan. Eles fizeram duas teorias em paralelos que chegaram nas mesmas conclusões. Um líder orientado para a tarefa, um líder orientado para a pessoa. Mesma pegada dos outros, né? O para tarefa, a Universidade de Ohio falou, né, que é um líder focado, baseado, estruturado numa estrutura de iniciativa, de iniciação, porque ele quer executar aqui, ele quer fazer, ele quer iniciar as coisas. Não vamos ficar discutindo, não vamos ficar conversando. Essa é a ideia. Né? Uma orientação para a tarefa. E o focado em relacionamentos, em pessoas, tem uma estrutura de consideração. Sabe aquele tio bêbado? Não bêbado, né? Mas churrasquinho final de semana, bebe uma cervejinha a mais, aí te abraça, fala, pô, meu sobrinho, te considero pra caramba. Ou você vai naquele churrasco assim, vira pro teu amigo e fala, cara, eu te considero demais, né? Normalmente depois de uma cervejinha. Essa é a ideia do te considero, né? Você tá ali focado nas pessoas, né? Então, consideração, relacionar-se aqui, relacionamentos. E um líder pode ser focado em uma coisa ou em outra, né? É mais aqui dual. Beleza. Ah, Rafael, pode ser que eu cobre Ohio, Michigan, falando em iniciação e vai estar errado? Eu nunca vi, tá? Esses dois estudos aqui caem muito pouco porque eles são muito simples, né? Ou foca na tarefa ou foca nas pessoas. O que pode vir dos estudos de Ohio e de Michigan? Os estudos conseguiram mostrar que, a depender do contexto, tá errada a questão. Porque não depende do contexto aqui. Você só vê o líder, você não vê o contexto. Me delonguei bastante, tá? Tentei falar várias vezes isso daí para você ficar ligado. Agora, a gente vai resumir tudo isso daqui, né? Um slidezão resumidor. Os três de White Lippitt, lembra? Três tipos de liderança: autoritário, democrático, liberal, laissez-faire. Qual que é o melhor deles? Democrático. Qual que é o pior deles? Liberal. Teorias bidimensionais, que a gente acabou de ver. Ou foca na tarefa, ou foca nas pessoas. Depois, os 4 sistemas do Hansis Likert. Autoritário, o autocrático autoritário coercitivo, o autoritário benevolente, o consultivo e o participativo. Quanto mais aqui vai para o final, mais participativo, mais democrático fica. E o grid gerencial, que eu acho que dessas teorias é uma das mais interessantes, porque combina, né, tanto a tarefa como as pessoas. Lembra que tarefa no X. E lembra que o 5,5 não é o ideal, tá bom? Beleza. Resumimos aí as teorias comportamentais e agora a gente vai para uma outra abordagem, que são as abordagens situacionais. Um monte de teoria, um monte de autor. Às vezes o autor está falando a mesma coisa, mas são estudos diferentes e a banca gosta de cobrar. Primeira teoria é disparado a que mais cai, do Blanchard e do Herscher. Herscher e Blanchard. O que você precisa saber? Primeiro, pergunta clássica. A teoria situacional de Herscher e Blanchard, Hersey, eu nunca consigo falar, tá? Hersey e Blanchard, é uma teoria que o estilo de liderança do líder depende da maturidade. Depende da maturidade dos liderados. Isso é o que mais cai na teoria, tá? Não é nem o aprofundamento aqui. E eu tenho 4 estilos de liderança. Um líder que determina, um líder que foca na persuasão, um líder que compartilha, que é mais participativo, e um líder que delega, deixa as pessoas trabalharem. Cuidado. Qual é melhor? Depende do contexto. Agora, tudo que eu te falar, todas as teorias vão depender do contexto. Primeiro, entendendo esse gráfico aqui, eu tenho 4 M's, maturidades. Maturidade baixa, M1, até a maturidade mais alta, M4. Essa maturidade vai depender da motivação e capacitação das pessoas. A gente já vai ver daqui a pouco. Bom, depois eu tenho um foco no líder mais nas tarefas ou mais nas pessoas. Bacana? Então, por exemplo, né? Baixo, alto, baixo, alto. O foco do E1, do estilo 1, que é de determinar, de dirigir, de diretivo, né? Autocrático, é alto foco nas tarefas, baixo foco nas pessoas. O E2,
alto foco nas tarefas e alto foco nas pessoas também. Depois, o E3, baixo foco na tarefa e alto foco nas pessoas. E por último, no E4, baixo foco nas pessoas ou na tarefa, porque os liderados já estão maduros o suficiente para trabalhar sozinhos. Entende? Ah, Rafael, eu já tive essa dúvida, tá? Não tô ironizando a dúvida, tá? Eu só faço a vozinha aí. Ah, Rafael, mas então o E4 aqui seria igual ao liberal lá do White Lippet? Pelo amor de Deus, não confunda as coisas aqui, tá? Se você fizer, aqui não dá muito certo, tá? Quando fizer sentido, eu te falo, mas agora não faz sentido ficar misturando as teorias entre comportamental e situacional, senão você vai errar. Por quê? Para situacional, até o liberal pode ser bom, depende do contexto, né? Mas desculpa se eu confundi tua cabeça agora, tá? A ideia é só tirar todas as dúvidas possíveis tuas. Vamos lá, vamos falar de cada um dos estilos agora, aprofundando um pouquinho. Primeiro, o E1. O estilo 1, na maturidade 1, é o estilo que determina, né? Que fala o que tem que fazer. Por quê? Porque as pessoas não têm motivação necessária, não têm ali iniciativas necessárias e têm baixa capacidade. Cara, daí precisa de alguém para mandar, para dar ordem. Né? Então o líder aqui foca nas tarefas, manda, né? Estilo diretivo pode ter algumas dicas, né? Ele determina, comanda, dirige, narra, prescreve, dá ordens, ok? Para equipes com baixa maturidade e alta capacidade. Gente, não necessariamente as pessoas seguem essa linha aqui do M1 ao M4. Eu posso já ter uma questão que eu vi esses dias falando assim: olha, uma equipe acabou de entrar na empresa e tá altamente motivada e baixa capacidade. Não tá no M1. É alta motivação, não tá no M1. Tá? Então não é porque a pessoa entra no M1, persegue até o M4. Não, nada a ver. Fechou. Baixa motivação, baixa capacidade, me dá uma péssima maturidade, o M1, aí eu preciso do estilo 1, que determina, né? Dirige. Beleza. Depois, no E2, o estilo 2 de persuasão, de mais de influência, é aquele líder que tem os liderados altamente motivados, porém ainda sem muita capacidade. Ideias aqui, verbos, né? Persuadir, negocia, vende a ideia, vende o peixe, né? Enfim. Por quê? Porque os liderados, eles ainda não têm muita capacidade, mas eles estão engajados, eles estão motivados. Então, você não adianta ficar mandando com um chicotinho. Pô, eles já estão motivados. Vamos dar, né, negociar com eles, trocar informação com eles, né? Uma ideia de troca aqui de negociar. Ó, se vocês fizerem isso, eu faço aquilo com vocês. De manipulação mesmo, né? De contribuição, retribuição, né? De negociar mesmo. Foco tanto na tarefa, mas já começa a ter bastante nas pessoas. No E3, no M3, né, na maturidade 3, eu tenho alta capacidade já das pessoas, né? As pessoas já sabem o que tem que fazer. Só que elas estão motivadas. Desculpa, não estão motivadas. Quando a pessoa é boa no que faz, mas não está motivado, eu tenho que ter um líder que compartilha, que abraça essas pessoas. O foco não é na tarefa, zero foco na tarefa, porque as pessoas são capazes, mas elas estão desmotivadas. Então eu tenho que focar nas pessoas, nos relacionamentos. Eu vou fazer com que essas pessoas participem, sintam-se é, participantes do processo, né, coesas, integradas ao processo. É um líder que compartilha experiências, compartilha informação, etc. Cuidado que, ó, no E2 a gente tinha a troca, que troca no sentido de manipulação, né? Porque eu ainda foco nas tarefas também. No E3 não, opa, tô indo para trás. No E3 não, no E3 eu compartilho, faço as pessoas se sentirem pertencentes. E por último, no E4, as pessoas sabem o que precisam fazer e estão altamente motivadas. Para que precisa do líder lá dando pitaco? Só vai atrapalhar. Né? Então, no M4, na maturidade mais alta, em que as pessoas têm motivação e alta capacidade, eu quero um líder que delegue, vender aqui no sentido de, ó, tá aí com vocês, sei que vocês dão conta, me chamem só se necessário. Né? Um abraço. Foco é delegar totalmente. Eu nem foco nas pessoas nem nas tarefas, porque elas já estão motivadas. Então, se tiver um grupo já coeso, já integrado, eles estão com uma mobilização subjetiva forte, eu não vou ficar ali dando pitaco, eu só vou atrapalhar. Tranquilo? Rafael, mas é um monte de coisa para lembrar. Então vamos desenhar um esqueminha aqui. Na hora da prova, se você olhar uma questão dessa teoria, da situacional, dificilmente vai ter a figurinha, tá? Olha, só se a banca tiver muito mãezinha. Mas você vai ter que lembrar dos estilos. Então você faz assim, ó. M1,
M2, M3, M4. Motivação. Eu vou colocar capacidade primeiro. Motivação. Eu ia fazer coloridinho, mas vai perder muito tempo. Estilo. Desculpa, eu vou ter que botar mais pro lado, porque eu quis botar a figurinha ali e vai me atrapalhar. Vou botar mais aqui pro lado. M1, M2, M3, M4. Perde mais tempo fazer o esqueminha, né? Mas só se pedir na tua prova e você não lembrar. Aí eu boto capacidade, motivação, estilo e foco. Lembrando, capacidade e motivação é da equipe, dos subordinados. Estilo e foco do líder. Olha só quem veio aqui, certo? Bom, capacidade. Capacidade não, né? Capacidade. Baixa na M1, baixa na M2. Ai, tá afiando a unha na minha panturrilha. Alta na M3, alta na M4. Motivação na M1, baixa também. Se é tudo baixo, estilo diretivo. Desculpa, pessoal, tem um gato que acordou e quer atenção aqui. Provavelmente depois dessa daqui eu pauso para dar atenção, depois eu volto a gravar, né? M2, capacidade baixa, mas motivação alta. Então eu compartilho, não. Eu sou persuasivo, né? Persuasivo. Maru. M3, alta capacidade, baixa motivação. Pô, vou dar uma compartilhada, vou compartilhar minhas experiências, minhas histórias, tal. Compartilhar. E o M4, alta capacidade, alta motivação. Eu vou delegar. Vou soltar na mão deles. E aí o foco, vou apagar um pouquinho aqui para colocar mais pro lado. Foco. Diretivo, foco total nas tarefas. Tarefa 100%. Ai, Magu. Meu Deus, não tá dando aqui, pessoal, desculpa. Ai, coisa. Persuasivo, foco nas tarefas e pessoas, né? É o único que foca nas tarefas mais pessoas. Tarefa aqui, resultado, né? Bater meta. Compartilhar, foco nas pessoas. Só nas pessoas. E o delegar, o foco é não atrapalhar a equipe que está altamente motivada. Então, o foco aqui é em nada, né? Mas a gente bota aqui na delegação de tarefas. Delegação das atividades, das tarefas. Então, aí uma figura resumidora, uma tabela resumidora, caso na hora da prova você, putz, qual que será que é o M1, o M2, né? Então começa com a capacidade, que é baixa, baixa, alta, alta. Depois a motivação você vai ter que ir invertendo, né? Alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta. Sempre de baixo para cima. Como se fosse fazer uma tabela verdade, caso teu edital caia a lógica, né? Você vai fazer uma tabela verdade de A e B. Você faz verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, e aí vai invertendo, né? Verdadeiro, falso, falso. Não sei, tentei te ajudar aí, porque eu acabo recebendo bastante dúvida da teoria situacional, então eu quis me delongar um pouquinho e atrapalhado aqui pelas unhas da Magu. Próxima teoria, aparentemente ela foi comer, então eu ganho tempo aqui. Próxima teoria, cai pouco, tá? Do Redan, Red, cai pouco. Teoria 3D. Por que 3D, Rafael? Porque é no tempo também? Não. 3D é porque são 3 dimensões que ele estuda. A eficácia do líder, a adequação do estilo de liderança ao contexto e a relação entre os líderes e liderados. Essa teoria cai bem menos, e ela é mais chatinha, mas vamos lá. São 3 dimensões que eu estudo para definir uma melhor eficácia do líder. Fechou? É isso. Bora. Eu tenho 4 quadrantes possíveis. E sempre a mesma pegada, tá, pessoal? Foco na tarefa, foco nas pessoas. O líder separado é aquele líder que está na dele, não está nem focado nas tarefas nem nas pessoas. Ah, ele é no estilo do M4, lá no E4, do Hersey e Blanchard? Não necessariamente, são estudos diferentes. Ah, de novo, não fica tentando linkar. Eu gosto de linkar e eu fico incomodado às vezes, porque são estudos diferentes, tá? O Hersey e o Blanchard
estudaram a maturidade, tem a ver com a maturidade. Aqui tem a ver com a adequação e a relação, né, entre se é uma relação boa ou não. Ponto. Bom, separado não é foco nem nas pessoas nem nas tarefas. Foco dedicado é aquele líder bom soldado ali, né? Que, pô, foca nas tarefas total, mas pouco foco nas pessoas. O relacionado, parece o clube de campo lá, né, do grid, é aquele que conhece todo mundo, gosta de falar, foco nas pessoas, mas pouco foco na tarefa. E o integrado, que é o melhor de todos, né? Ele consegue focar nas pessoas e nas tarefas. A depender das situações aqui, né, anteriores. E aí, definir os três aqui, né? O relacionado vai para conversar. O dedicado, que é o bom soldado, né, vai para trabalhar. O separado, o alheio, o na dele, né, subsocial aqui. E o dedicado, o super-herói, né, que consegue, o integrado, né, perdão, é o super-herói, consegue resolver coisa aqui. Cuida que a palavra super-herói nos dias de hoje não é bem aceita. Vou te falar por quê. Você fala assim, são boas características da administração moderna. Super-herói não. Por quê? O que acontece com o super-herói? O que acontece com aquele jogador de futebol que resolve a partida, é o super-herói, né? E se ele se machuca? O time perde o campeonato. Aquele funcionário ou líder que é maravilhoso, ele é um super-herói. E se ele se acidenta ou pede demissão ou tem burnout? O que acontece com a organização? Então a organização não pode depender de super-heróis, tá? Só esse detalhe eu acho importante. Mas é isso que cai do heading, tá? Enfim, você tem que lembrar das três dimensões e dos quatro estilos de liderança. Mas cai bem menos. Das teorias situacionais é a que menos cai. Próxima teoria que cai bastante, do Fiedler. Fiedler é um autor que teve duas teorias. A gente vai estudar a primeira que mais cai, que é a contingencial de Fiedler. Se é contingencial, é a ideia da situação, né? De novo, um líder que pode ser focado nas tarefas ou nas pessoas. Você percebe que é sempre a mesma pegada, né? Mais focado em resolver, em executar, em fazer, e mais preocupado com as pessoas. Só que, diferente das outras teorias, das teorias comportamentais, aqui não é igual a binária lá da Ohio e Michigan, por exemplo, tá? Cuidado. Aqui depende também de outras situações. Essa eu acho uma das mais complexas teorias, tá? E eu gosto bastante. A relação entre o líder e liderado é uma relação boa, amistosa, tem confiança, respeito, ou ela é ruim? Ela é, né? O chefe não é o colega mais querido, né? A gente vai ver o coleguinha mais querido. A estrutura da tarefa é uma estrutura com alta formalização, já está bem definido tudo que precisa fazer, né? É bem padronizada, ou é baixa formalização, é complexo porque ninguém sabe como é que tem que fazer. E o poder do líder? É um poder de posição forte? Ele tem autoridade? Ele tem hierarquia para aquilo? Ou fraco? Ele não tem poder formal, ele só tem aquele poder mais informal, aquele líder mais informal. A depender desses três cenários, bom ou ruim, eu tenho 8 possibilidades. Boa, baixa, forte, ruim, alta, forte, enfim, eu tenho aqui a combinação desses elementos. 8 cenários, 8 contingências, 8 situações em que a liderança mais focada na tarefa ou nas pessoas vai se dar de forma mais adequada. Aí, ó, a tabelinha das 8, ó, 1 até a 8. Pode ser que a relação do líder e liderado seja boa, a estrutura da tarefa altamente já estruturado, padronizadinho, filé, redondo, e o líder tenha bastante poder. Ou pode ser tudo ruim, né? A relação é ruim, a estrutura é sem formalização nenhuma, o líder não tem poder, tá? Então, situações extremas aqui, a 1 e a 8. Rafael, preciso decorar cada situação dessa? Não, fica tranquilo, tá? Se a banca fizer isso, a gente entra com mandado de segurança por falta de alma do avaliador, tá? Eu nunca vi cobrar. Mas você tem que saber essas três influências aqui, tá? E saber das situações extremas. Bom, a depender então desses cenários, desses 8 cenários, eu tenho um foco mais para as pessoas, ideal, ou um foco mais para as tarefas, ideal. Então, o desempenho da organização, o desempenho da equipe, né, vai ser bom ou um desempenho fraco, a depender do cenário. Esse cenário feito por pela combinação de 3 fatores e a adequação ao estilo de liderança. Entendeu isso, né? Eu tenho cenários favoráveis, que é a maioria é coisa boa aqui, botei em verdinho para ficar bem fácil. Deu um trabalhão fazer esse slide, porque a gente tem a figura pronta, que até o Robbins, o livro do Robbins traz, o Sobral traz também, só que aí é preto e branco, eu quis deixar coloridinho aqui para vocês entenderem. Cenários moderados, eu tenho aí a mescla de coisas boas e ruins, e os cenários desfavoráveis, a maioria é ruim. Entendeu essa ideia, né? Bacana. Se a liderança, a relação do líder é ruim,
Ó, é a primeira que já vai para os cenários ruins, tá? A relação aqui é a mais importante de todas, tá? Mais importante mesmo. Isso a banca pode trazer. Um cenário que a relação líder e liderado seja ruim, jamais vai ser um cenário favorável. Porque se a relação é ruim, pô, já ferra com tudo, ok? Bom, agora vamos para a cerejinha do bolo. Eu tenho uma liderança focada em tarefas com um desempenho bom em situações favoráveis e desfavoráveis, e um desempenho melhor quando a, as situações são moderadas, um cenário moderado. Com isso, pessoal, a gente consegue entender o seguinte: liderança focada em tarefa tem melhor desempenho na maioria dos cenários, tanto em cenários extremos, né? Favoráveis e desfavoráveis. Por quê? No desfavorável aqui, pessoal, já está tudo tão complexo, tão desgastado, que você não vai olhar as pessoas, você vai mandar e deu. Né? Agora, em cenários moderados, a gente tenta jogar no time das pessoas aqui. Então, algumas contribuições aqui do Fiedler, né? A liderança orientada para a tarefa é melhor na maior parte das situações. Situações extremas, muito favorável, muito desfavorável, orientado para a tarefa é o ideal. Situações moderadas, na maioria das vezes, relacionamento, que são o que eu acabei de falar. E aí tem um questionário aqui que eu já participei, é muito legal, que é o questionário do colega mais querido ou menos querido, né? Normalmente é o eu esqueci, aqui ó, LPC, Least Preferred Coworker. O teu coleguinha mais chato, teu coleguinha menos querido. Justamente o formulário com perguntas ali, objetivas, para determinar se a tua relação, ó, vou voltar, se a tua relação com o teu líder é boa ou não. Porque se todo mundo apontar que o coleguinha menos querido é o líder, cara, essa relação aqui, ó, tá péssima. Entendeu? Então, formulário do coleguinha menos querido. Tem banca, eu já vi banca colocando do mais querido, enfim, tá? Mas é o menos querido, você quer achar se a tua relação, a relação líder-subordinado é boa ou ruim. Fechou? Essa é a primeira teoria do Fiedler. A segunda teoria é do recurso cognitivo. Olha só. A depender do contexto, o líder faz-se necessário utilizar um recurso cognitivo diferente. O que é recurso cognitivo? Mental. Uma ferramenta mental ali do líder. Em ambientes de alto estresse, situação de estresse, situação assim, ó, que caiu uma bomba, tá tendo um incêndio, sabe? Aquela coisa assim, ó, alto estresse, alto caos. Caos no sentido psicológico, de estresse mesmo. O recurso mais valioso do líder é a sua maturidade e experiência. A experiência que vai contar muito. Então, situações de estresse, num exército, por exemplo, ali numa situação de guerra tal, eu vou pegar líderes experientes, né? Já passaram por aquilo tal. E em situações complexas, complicadas no sentido de saber uma solução, o recurso, perdão, mais indicado é a inteligência do líder. O líder se destaca não pela experiência, mas pela inteligência. E eu já vi questão falando, olha, eu tenho uma situação de alta complexidade, alto estresse. Cara, você vai ter que ter um líder com alta capacidade intelectual e experiência. Ok? Tranquilo, é isso que cai da teoria do recurso cognitivo do Fiedler. Cai bem menos, bem menos. A contingencial do Fiedler cai mais. Caminho meta do House e Michels. Outra coisa que eu gosto de colocar as figurinhas, né? Poxa, o House tem um tapa-olho. Cara, muito massa. Muito massa. Momento TDAH aqui, né? Vamos lá. A teoria do caminho meta pode vir em inglês também, né? Path Goal Theory. Teoria dos passos, teoria do caminho objetivo, caminho resultado, sei lá. Ela parte do pressuposto de que o líder está ali para orientar, para ajudar os subordinados na consecução dos objetivos, certo? Alinhando os objetivos dos funcionários, etc. Essa teoria é bacana, tá? Ó, e tem caído bastante. A FGV tem cobrado bastante ela, por exemplo. A gente tem um líder, uma eficácia de um líder a depender dos liderados, a depender do contexto. Isso sempre vai ter a situação ali. Mas a principal função do líder, se cair isso daqui, ó, é caminho meta, tá? É caminho objetivo. A principal função do líder é orientar o subordinado para atingir os objetivos. Liberando espaço, abrindo caminho, né? Dando apoio, dando os recursos, subsídios necessários. Bacana. E aí eu tenho essa figurinha aqui esquemática. Eu tenho os fatores do ambiente e eu tenho os fatores dos liderados, as características do liderado. E o estilo de liderança melhor para garantir desempenho e satisfação para a equipe. São 4 estilos de liderança. Vou botar aqui. 4 estilos de liderança.
Diretivo, encorajador, participativo e o realizador. Vamos lá, e tem sinônimo pra caramba aqui. O diretivo, cuidado, ele não é aquele autocrático, 100% focado na tarefa, o bom soldado das outras teorias. O diretivo aqui é diretivo porque ele deixa claro o que tem para fazer. Ele deixa claro. Então, assim, ó, o ambiente está confuso, eu preciso de um líder diretivo. Alguém que fale, que oriente abertamente, concisamente, objetivamente. Tem objetivo aqui, ó, orientação específica, objetivo, não fica enrolando. Funcionários não sabem o que tem que fazer, precisa de um líder diretivo. As tarefas são muito complexas e pouco estruturadas, precisa de um líder diretivo. Senão as pessoas ficam ali, né, perdidas. Os liderados não são experientes, não têm capacidade, né? Enfim, é uma teoria bastante completa essa, tá? A liderança de suporte, compreensiva, incentivadora, mãezinha aqui, é quando eu já tenho, né, um líder bem amigável, bem acessível. Quando eu tenho aqui as pessoas já capazes, mas precisando dessa ideia de pertencimento. O líder participativo é quando ele tem liderados, aqui ó, centro de controle dos liderados é interno. O que é centro de controle interno? Os próprios funcionários gostam de controlar, gostam de se sentir decisores. Portanto, eu não posso ter um líder diretivo nem encorajador. Eu quero ter um líder que participa democraticamente, né? A ideia do democrático aqui funciona. E por último, um líder orientado para resultados. É um líder que tem uma equipe de alto desempenho. E aí, o que ele faz? Às vezes a equipe está desmotivada porque não está tendo desafio e tal. Ele bota a régua lá em cima. Ele fala, velho, vocês conseguem. Eu vou fazer algo aqui desafiador. Eu vou aumentar a meta de vocês porque eu sei que vocês conseguem. Entende? Busca a excelência, busca o ótimo. Então, assim, se os funcionários não sabem o que tem que fazer, não tem capacidade, a coisa está caótica, pouco estruturada, é o diretivo. Se as pessoas não gostam de controle, mas têm capacidade, mas quer se sentir ali amadas, abraçadas, o de suporte, o apoiador, o incentivador. Se as pessoas gostam de controlar também, têm capacidade, né, tem uma estrutura aqui bem formada, participativo. Eles querem participar também. E por último, às vezes quando a situação está sem uma meta muito desafiadora, pode desmotivar as pessoas, eu tenho que o líder aqui, o mesmo líder pode ter papéis diferentes, né? A gente já sabe que é a teoria situacional. Mas aí, quando não tem essas metas, né, não tem desafio ali, esse líder, o papel, né, esse estilo focado na realização, na busca pela excelência, enfim, se faz necessário. Eu vi uma questão esses dias que eu achei bem inteligente, que falava assim, olha, quando o ambiente ali, o cenário, já tem metas desafiadoras, não faz sentido eu ter o líder orientado para a realização. Exato. Já tem a meta desafiadora, não precisa alguém lá desafiando mais. Aí eu preciso mais de suporte, de participação, entende? Vê bem a situação e entenda bem os estilos, para saber acertar a questão. Trouxe aqui ela bonitona aí para você, se você quiser bater o print, imprimir, etc. Na época da faculdade, eu imprimia essas. Não tinha tanta coisa do tablet assim, né? Não tinha a mesinha digitalizadora, mas eu imprimia maior e fazia as anotações, né? Sempre gostei de mapa mental. Enfim. Próxima teoria situacional, o contínuo de liderança. Se é um contínuo, não é uma coisa ou outra, e sim várias coisas ao longo do caminho aqui, né? Uma escala aqui do Schmidt e do Tannenbaum. Vamos lá. Basicamente aqui, eu tenho foco nas tarefas, foco no chefe, um foco ali mais centralizador. Do outro lado, um foco mais nas pessoas, um foco mais ligado à equipe. Beleza? E ao longo do caminho aqui, eu tenho um meio termo no democrático, porque ele usa os autores, salvo engano, essa figurinha do Robbins, tá? Os autores, o Robbins, ele bota aqui, ó, os 3 estilos do White Lipit. Mas não necessariamente precisa ser, é só uma analogia aqui, tá? Você só tem que lembrar que numa ponta eu tenho foco total no líder, na centralização, autocrático, nas tarefas, no outro, uma ideia totalmente ligada às pessoas, né? Enfim, ele faz aqui uma aproximação ao autocrático, democrático e liberal. O contínuo cai bem menos. Você só tem que lembrar que não há, tipo, a banca pode falar assim, olha, é uma teoria que estuda que, a depender do contexto, sempre vai ter que ter o a depender de uma situação, de um fator. O líder não só pode ser ligado totalmente à tarefa ou totalmente às pessoas, mas sim a um contínuo. Aí você já mata a questão, sabe? Há várias gradações, enfim, a banca pode fazer esses sinônimos.
Fechou? Especificamente o Schmidt e o Tannenbaum, nos estudos deles, eles não falaram foco na tarefa, foco nas pessoas, nos relacionamentos. Falou foco no chefe, porque é centralizador, foco nos subordinados, delegador. Ok? E aí a gente fecha as teorias situacionais. A depender do contexto, eu tenho um líder atuando, o mesmo líder atuando de formas diferentes. Bacana. Vamos lá, a nossa tabelinha. Aqui, gente, o que mais cai, tá? Situacional, do Hershey e Blanchard, contingencial do Fiedler e o caminho meta do House Garcia. Essas três são os que mais caem, disparado. O 3D do Redan, cognitivo e o contínuo, vejo cair bem menos. Aí lembra, situacional, maturidade do liderado, e eu fiz o esqueminha lá para você lembrar. 3D, lembra que são três características aqui, né? A dimensões. A eficácia depende do contexto e a adequação ao contexto, né? E a relação entre líder e liderado, que é bem parecida com a contingencial do Fiedler. Eficácia do líder vai depender da estrutura da tarefa, principalmente, né? Vai depender da relação entre líder e liderado, da estrutura da tarefa e do poder de posição. E a conjuntura aqui, ó, entre essas três incógnitas, boa, ruim, forte, fraco, alto, baixo, vai me dar uma melhor estilo de liderança. Qual que é o melhor na maioria das vezes? Focado na tarefa, muito bem. E são os extremos, no meio do caminho, focado em pessoas. Depois, recurso cognitivo, situações de estresse pedem a maturidade, a experiência passada do líder. E relações de alta complexidade pede a inteligência do líder, a capacidade intelectual do líder. Depois, só faltou. Não, aqui, caminho meta. Eu tenho 4 estilos também a depender do líder, do ambiente, dos liderados, né? Diretivo, o encorajador, né? Cadê o aqui? Diretivo, encorajador, o participativo e o realizador, orientado para realização, aquele que busca a alta performance. E o contínuo da liderança, né, varia ali entre um foco no líder, no chefe, ou um foco nos subordinados, mais delegador. Beleza. Sempre dependendo do contexto. Depende do. Eu não vou usar nem contexto nem situação, porque eu tenho situacional e contingencial aqui. Eu vou colocar assim, ó, depende do momento, do ambiente. Ok? Para a gente fechar a aula de hoje, pessoal, tem bastante conteúdo, eu sei, é bastante teoria, eu sei, mas a gente tem as teorias, as abordagens emergentes, novas teorias, ou também chamado de outras, né? Que não se encaixa ali nas primeiras. Vamos lá. Leader-Member Exchange. A troca do líder e liderados. O que é isso? É uma teoria que eu não vejo cair o nome do autor aqui, tá? Mas botei em todas. É uma teoria que fala o seguinte: olha, o líder tem um grupinho dos chegados dele. Eu vou falar brincando para você entender, tá? O líder tem um grupinho dos chegados dele. Aí, esse gato hoje tá que tá. Aí, todo mundo que tá nesse grupinho ali recebe mais benefício, é, tem uma relação de confiança maior, tem uns desafios maior, tem uma maior interação, uma comunicação mais informal. Todo mundo quer ser desse grupinho. Quem tá fora do grupo quer entrar. Quem tá dentro desse grupinho dos preferidos não quer sair. Tem um dos livros, filmes do Harry Potter, que tem o professor de poções lá, que eu esqueci o nome dele, Slughorn, que ele tem o grupinho dos alunos preferidos. Quem são os alunos preferidos quer ficar, porque ganha festinha de final de ano, ganha, né, benefícios e tal. E quem é de fora quer entrar nesse grupo, quem tá dentro não quer sair. Exemplo que veio na cabeça. Essa é a ideia, tá? Então vê que o grupo de dentro recebe muito mais recurso, atenção do líder, até por uma falta de tempo que o líder tem, né? Enfim. Fechou? É isso que fala a teoria. Então você vai. Às vezes tem uma coisa para ligar o 1 com A. Aí a 1 vai estar LMX. Ah, teoria que estuda que um grupo recebe mais recursos. Já sabe que vai ser o grupinho de fora e o grupinho de dentro, tá? É isso que tem que saber da teoria. Agora, essa daqui tem caído demais. São duas teorias que elas não são opostas. Elas são complementares. Então eu não botei o versus aqui, eu botei um maisinho. Líder transacional e um líder transformacional. O líder transacional é aquele líder que troca, transaciona. Transação é uma troca. O liderado, colaborador, contribui para o líder e o líder retribui para o. Né, eu coloquei a organização aqui, mas funciona da mesma forma. Retribui com salário, com benefícios e tal. Então há uma troca, há uma manipulação positiva aqui, mas é manipulativo.
E o líder transformacional é aquele líder que o liderado acredita no líder. Poxa, eu vou ser uma pessoa melhor, ele vai me melhorar, ele vai me desenvolver, ele sabe do que está falando. É transcendente. Aqui é transcendente. Eu acho impressionante que ela bloqueia, derrubou tudo, afiou a unha na minha perna e agora tá dormindo de novo. Bom, o ideal, gente, é que a gente tenha um líder que consiga fazer os dois. Tenha poder de recompensa para transacionar e tenha o poder de carisma para influenciar de forma transcendente. Essa é a pegada. O transação, base na negociação, base em te dar uma recompensa, base na troca, né? Uma obediência, sempre com essa ideia de recompensa. O transformacional inspira, inova, desenvolve, né? Agente de mudança, revoluciona. O liderado tem crença, fé naquela pessoa que vai levá-la para um lugar melhor. O ideal é que o líder tenha os dois. Mas são lideranças diferentes, então a banca pode falar que pode. Ah, o ideal é só um ou só outro? Não, o ideal é os dois, mas vai perguntar características de um e de outro. Próxima teoria, atribuição da liderança. O que é atribuir? Falei no início da aula. É o você distribuir papéis, você distribuir as coisas. Se eu atribuo a liderança a alguém, é sinal que alguém deu o poder para aquele líder. De forma, por exemplo, né, eu vou dar o exemplo aqui para ilustrar. A gente tem uma votação nacional para definir o presidente, a presidente, sei lá. Esse presidente vai ser cobrado. Ele é escolhido, alguém atribuiu a ele, não a outra pessoa. Mas se o Brasil for bem aqui, gente, não é de política aqui, tá? É liderança. Se o Brasil for bem, atribui-se ao líder. E se for mal, atribui-se ao líder. Então, esse é o X da questão. Essa é a pegadinha ali da questão. O líder é tido como responsável único. Único responsável. À medida que ele entrou naquela função ali, ele vai ser cobrado. Isso é a atribuição de liderança. E por último, para a gente fechar, o líder digital. Caiu na SES Gran Rio, inclusive, lá no CNU, como item expresso no edital. Não lembro se teve questão. Mas o líder digital é aquele líder contemporâneo que usa as tecnologias da informação, então, tecnologia da informação e da comunicação, as nossas TICs. Ele usa essa tecnologia, ele está inserido nesse contexto virtual, híbrido, tecnológico, para maximizar, potencializar a organização. Então, esse líder entende o impacto da tecnologia, da revolução tecnológica, desse mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, mutável, né, o nosso muvuca aqui, para trazer performance para a organização. Tem um autor chamado Gabriel Lima, que tem inclusive um livro publicado, né? Acho interessante, pelo menos, tu saber, caso caia no teu edital, explícito no teu edital, saiba de onde a banca vai pegar. E aí, o que ele proporciona, né? Ah, ele vai orquestrar. Essa palavra é muito forte hoje em dia, tá? Não só na liderança digital, mas tendências da liderança. Orquestração, é, como é que fala do maestro? Maestria, é, como é que chama o cara que faz a coreografia, coreógrafo. A ideia é de não ter um super-herói aqui, mas ter alguém articulando, um grande articulador. Articulação. Porque a gente vive num mundo cada vez mais interrelacionado, conectado. Então, papéis aqui muito fortes, né? Características fortes de bons líderes na atualidade. Maestria, orquestração, coreografia, articulação. Especificamente, isso para qualquer líder, tá? Especificamente para os digitais, utilizando plataformas digitais. Constrói confiança, tira o medo das pessoas, né? Fortalece marca, reimagina o comportamento do cliente. Aqui, assim, o autor vendendo o peixe dele, né? Fazer curadoria de dados. O que é curadoria? Você armazena e cuida, guarda esses dados, né? Esses dados pensantes, né? Consegue tirar insights desses dados. Lembra do business intelligence para subsidiar a tomada de decisão baseado na mineração de dados, data mining. Tem dois N's em algum lugar aí. Para gerar informação, uma informação muito mais orquestrada, muito mais interrelacionada. Enfim, promove cultura de inclusão digital, etc. Mas a ideia aqui é o quê? Ele usa as tecnologias a favor da organização. Ok? E aí, nossa tabelinha aqui. Não vejo, ó, autores aqui, esses
Eu nunca vi cobrarem. As teorias são cobradas, mas não o autor. As outras cobram teoria autor, a depender da banca. Tá? Leader Member Exchange, troca líder liderado, né? O líder favorece o grupinho dele, gerando mais recurso, confiança, dando mais benefício e tal. Atribuição de liderança é um líder eleito, atribuído, escolhido pela chefia ou pelos subordinados, não importa, mas ele vai ser responsável, vai ser responsabilizado 100% aqui, por tudo que for de bom ou de ruim. Líder digital usa essas tecnologias, a informação, etc. E a nossa duplinha aqui que mais cai, tá? Desse grupo é o que mais cai. Botei estrelinha antes. O transacional transaciona, contribuição, retribuição, e o transformacional transforma, transcende a relação líder-liderado. Fechou? Cara, vimos aí um dos assuntos bem fortes de gestão de pessoas, de comportamento. Próxima aula a gente vai falar de motivação também, ainda dentro do comportamento organizacional, né? Mas são assuntos bem quentes aqui da administração. Se você tiver qualquer dúvida, se você tiver qualquer dificuldade, me coloca à disposição lá no Instagram, já te falei isso. E se você gostou do vídeo, achou que esse conteúdo te ajudou, bota aí nos comentários, curte o vídeo, inscreve, siga o canal, ativa o sininho. Eu sei que é chato a gente ficar pedindo aí toda hora, mas realmente ajuda bastante, né, o canal aqui a chegar a mais concurseiros, eu também consegui aí ajudar mais pessoas, tá bom? E não esqueça de botar o comentário aí também sempre com dúvidas, se você não tiver Instagram, conversa comigo aqui pelo YouTube também, tá? Eu sempre falo do Instagram, porque lá a gente consegue mandar foto, vídeo, falar, né? E aí eu tenho mais elementos, um canal de comunicação mais rico, assunto esse que a gente vai ver daqui a pouquinho também, tá bom? Por hoje era isso, um abraço, até a próxima, tchau galera!